Educação, o secretário João Pedro Ferraz é exonerado. No lugar dele assume uma advogada. Abraham Weintraub também deixa o ministério. Tecnologia, especialistas alertam sobre o uso excessivo entre as crianças. A internet libera uma substância chamada dopamina, que em algumas situações pode gerar um vício de internet. Ministério Público pede explicações ao GDF sobre afrouxamento do isolamento social. Boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. O isolamento social tem sido um desafio para muitas pessoas. E para as crianças não é diferente. Ficar em casa sem ter como gastar tanta energia é difícil para elas e também para os pais. Mas especialistas alertam, é importante ter cuidado com a dependência virtual. Durante a quarentena, a rotina do Caio tem sido essa. Depois que a aula à distância acaba, o resto do dia fica à base de videogame e muito celular. Tem duas coisas que eu mais gosto de fazer: jogar e desenhar. Eu gosto muito de jogar Roblox no celular. A mãe até fica ali no pé de olho, mas admite que deixou correr solto o uso da tecnologia. Tá liberado, pelo menos por agora. Toda essa rotina que a gente tem nos dias normais é que me ajudavam a controlar o uso, tirando o momento da aula online e os poucos momentos que ele para poder desenhar, né, ouvir uma música, ver um filme, todo o resto é jogando, ou no videogame ou no celular. A pequena Pietra é um sucesso nas redes sociais. Apesar da pouca idade, ela já é uma digital influencer. Nessa quarentena, o uso da tecnologia aumentou, mas o cuidado também. A mãe confere tudo e estabelece regras para o uso do celular. Tomo muito cuidado, explico para ela. Por exemplo, se ela estiver gravando algum stories e do nada chegar alguma mensagem. Criança é curiosa, né? Então, se a Pietra abre o direct, eu sempre falo para ela, se tiver alguma imagem, vídeo, nunca abra. Com tanto tempo livre, energia a mil e poucas opções de lazer, o sinal de alerta foi ligado. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda aos pais que não deixem os filhos extrapolarem no uso da tecnologia. A orientação é criar uma rotina fora das telas, com atividades físicas e até domésticas. Este psiquiatra alerta que o controle sobre o uso excessivo de tecnologia é fundamental. É importante esse diálogo e esses limites para explicar para a criança que tem horário para usar a internet, tem horário para assistir determinado programa. E isso estrutura, sem dúvida, essa falta, do aguardar que a internet não tem. É muita informação, é muito conteúdo. Sem dizer que a criança ela é estimulada constante. Então, aquele nível de prazer constante ali que aquele dispositivo leva, a internet leva, libera uma substância chamada dopamina, que em algumas situações pode gerar um vício de internet. O desafio é grande, né? E olha, a tecnologia não representa riscos só para as crianças, não. Neste período de isolamento social, em que as pessoas estão usando mais a tecnologia, todo cuidado é pouco. Seja para entrar em redes sociais, fazer compras ou acessar contas bancárias. Sabe por quê? Porque tem bandido de olho esperando a chance de aplicar golpes virtuais. A Renata e os funcionários dela foram surpreendidos logo que chegaram para trabalhar. Os computadores da empresa não estavam funcionando. Minha funcionária foi no servidor para ver se era algum problema do servidor. Aí tinha uma mensagem em inglês avisando que todos os dados do servidor tinham sido criptografados e que se a gente quisesse acesso aos dados novamente, a gente tinha 2 dias para fazer o depósito de um resgate, para que eles devolvessem as informações. Um levantamento feito por uma empresa especialista em análise de informação revelou que entre os meses de março e maio deste ano, as buscas por informações pessoais e bancárias na chamada Dark Web cresceram 108%. O número vem seguido do alto índice de pessoas vítimas desses ataques. Agregada a ociosidade e curiosidade, uma característica nata nossa, isso faz com que aumenta, porque as pessoas terminam sendo vulneráveis a clicar, nos aplicativos em busca de informação e atrás dessas informações estão os códigos maliciosos.
Este coordenador de TI afirma que os criminosos costumam agir tanto sozinhos como em grupos e que os crimes mais comuns estão por trás de e-mails tentadores com falsas ofertas e promoções. Os hackers vão em busca dessas vulnerabilidades todos os dias, então existe muito esse tipo de ataque, né? E a questão também de o pessoal não utilizar antivírus, não atualizar antivírus. Então, a própria curiosidade do indivíduo gera muito ataque por conta de tentar buscar essa informação aí. As dicas para evitar esse tipo de situação vêm de quem entende do assunto. Em primeiro lugar, controle a curiosidade. Esse é o principal motivo. Em segundo lugar, para as empresas, principalmente as grandes corporações, essas empresas têm sistematicamente se preparado contra as questões de ataques, até pelas leis existentes hoje no país da proteção dos dados. Então, as grandes corporações, elas estão bem protegidas. Depois do susto, a Renata passou a ficar mais atenta e redobrou os cuidados, não só na empresa, mas também em casa. Todo tipo de e-mail que eu recebo suspeito, não abro. É uma orientação que a gente deu para todos os funcionários da empresa também, para não ficar acessando nenhum site estranho, para não abrir nenhum tipo de e-mail que não seja confiável. Com certeza, assim, a gente fica muito mais atento, depois de uma situação dessa. Isso aí, mas olha, é importante que se diga que a polícia está de olho nesses criminosos. Inclusive hoje, a Polícia Civil realizou a segunda fase da Operação Suíça 2, que desarticulou uma quadrilha que agia na internet e fazia fraudes bancárias. O grupo teria faturado cerca de R$600 mil invadindo 3 contas bancárias. Foram cumpridos mandados em Valparaíso, Recanto das Emas e Samambaia. Foram apreendidos uma pistola, munições, R$33 mil em espécie, $2.800, uma máquina de contar dinheiro, 2 veículos de luxo, um jet ski, dentre outros objetos. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto mediante fraude e organização criminosa. Se condenados, podem pegar até 16 anos de prisão. A primeira fase da operação foi realizada em setembro do ano passado. Na ocasião, a polícia conseguiu identificar outros criminosos que atuavam no grupo. Até o momento, 15 pessoas já foram identificadas dessa organização e as investigações continuam porque acreditamos que outras pessoas estejam envolvidas. E ainda falando de internet, o Ministério da Educação autorizou a prorrogação de aulas remotas de ensino superior até o dia 31 de dezembro. As instituições têm 15 dias para enviar um ofício ao MEC comunicando a aplicação do novo modelo. O Marcos é um dos alunos que defende a permanência das aulas remotas até o final do ano. Para ele, o modelo de ensino adotado nesse período de pandemia é mais seguro. Me sinto privilegiado em ter aulas online, até porque eu estou aprendendo de casa nessa pandemia que a gente está vivendo. Já a Mariana, que estuda na UNB, não vê com bons olhos a implementação das aulas à distância. Essa decisão do MEC de estar voltando às aulas pelo EAD irá desqualificar o aprendizado do aluno, sem contar que não vai dar a devida atenção aos estudantes que dentro de casa tem uma outra rotina, as estudantes mães, os estudantes que estão trabalhando dentro de casa. As faculdades particulares do Distrito Federal suspenderam as aulas presenciais no dia 16 de março, mas mantiveram as aulas online para que os estudantes não perdessem o ano letivo. Já nas universidades federais, a decisão foi de suspender totalmente as atividades nos campi. Com o novo decreto do MEC, as universidades públicas deverão repor as aulas perdidas e dar continuidade ao calendário letivo. Em nota, a Universidade de Brasília disse que está realizando pesquisas com os alunos para mapear as condições socioeconômicas e o acesso à internet de cada aluno. Além disso, a instituição disse estar preocupada em capacitar os professores da universidade e, por isso, não há uma previsão para a retomada de aulas. Pois é, e a gente lembra que as aulas na rede pública de ensino daqui do DF serão retomadas no dia 29 de junho, à distância. O ano letivo vai se estender até 28 de janeiro de 2021. Professores e estudantes poderão acessar a plataforma Google Sala de Aula com um pacote de internet oferecido de graça.
O GDF também contratou emissoras de televisão para transmitir as aulas. Os alunos que não tiverem nenhum equipamento para acompanhar as atividades vão receber material impresso. Não há previsão para a retomada das aulas presenciais. E o Diário Oficial do DF de hoje trouxe a liberação do funcionamento dos museus da cidade. Também foi publicada a regulamentação da lei que prevê gratuidade do transporte público para os profissionais de saúde. A partir desta quinta-feira, os profissionais de saúde interessados em ter acesso gratuito no transporte público devem ir até os postos do BRB Mobilidade para obter o cartão que dá direito ao benefício. O trabalhador precisa apresentar documento de identificação com foto, o número do CPF e um comprovante do exercício da profissão. Esse primeiro cartão não vai ter qualquer custo para o profissional. Além da regulamentação da lei que prevê o uso de transporte público, o Diário Oficial trouxe também a autorização dada pelo governo para a retomada do funcionamento de museus. Os locais poderão ficar abertos das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Pois é, e sobre essas medidas de afrouxamento do isolamento social, os Ministérios Públicos local e federal recorreram à Justiça para que o GDF justifique essas decisões. As informações chegando ao vivo com Rodrigo Miranda. Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a Band Cidade. É isso mesmo, viu? Foi uma ação conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público aqui do Distrito Federal que pediram aí ao governo local que apresente estudos que comprovem a decisão desse afrouxamento do isolamento social, aqui, por exemplo, da reabertura do comércio aqui na capital do país. Isso porque, segundo o MP, qualquer decisão desse tipo só deve ser feita com autorização dos órgãos sanitários e até evidências científicas, o que, segundo o próprio Ministério Público, não teria acontecido. O GDF vai ter 48 horas para apresentar esses documentos ao Ministério Público, mas o GDF já informou que ainda não foi notificado até o momento. Renata. Rodrigo, e agora há pouco a gente teve a informação de mudanças na Secretaria de Educação. O secretário, portanto, saiu, é isso? É isso mesmo, viu? A exoneração do secretário João Pedro Ferraz foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira, do Diário Oficial aqui do DF. Segundo a publicação, a demissão foi pedida pelo próprio ex-secretário e para o lugar dele já tem uma nova nomeada aí, a advogada Carolina Lousada Petrarca. Ela será a secretária de Educação aqui do DF e ela já vem com a dura missão, Renata, de comandar a volta às aulas na rede pública aqui do Distrito Federal. Houve outra exoneração também nesta quinta-feira, foi do ex-secretário da Casa Civil do DF, Valdetário Monteiro. Ele também teria pedido demissão, segundo o próprio governador, a demissão teria sido solicitada por problemas pessoais. Renata. Ok, Rodrigo, muito obrigada. Daqui a pouco a gente fala sobre mudanças também no Ministério da Educação. E olha, oficialmente o inverno começa no sábado, mas já tiramos o casaco do armário, né? O dia hoje amanheceu bem frio. A velocidade do vento chegou a 32 quilômetros. O tempo amanheceu assim no Distrito Federal, totalmente nublado. Nas ruas já era possível sentir o vento gelado. Além do frio que veio de surpresa, a capital também foi surpreendida com a garoa. Percebemos na imagem de satélite aqui as setas indicando a trajetória dos ventos em direção à região central do Brasil, onde a gente observa bastante nebulosidade na imagem de satélite, nebulosidade que provocou esses chuviscos, chuvas fracas no início da manhã na região central do Brasil. A temperatura mínima foi de 12 graus na região do Gama. Já a máxima não deve passar dos 24 graus durante todo o dia de hoje. E apesar de todo esse frio, o inverno só vai começar no próximo sábado. Até lá, Brasília continua sem previsão de chuva. Não sei você, mas eu adoro esse frio. E olha, estamos também no período de seca aqui em Brasília, né? E quem tem problemas respiratórios sofre bastante com esse clima, viu? Por isso, os cuidados devem ser redobrados. A Secretaria de Saúde estima um aumento de 40% na procura pelos atendimentos nos hospitais. A Rayane sabe bem o que é conviver com espirro e coriza. Mas não é gripe ou coronavírus, é a rinite mesmo. Mas para evitar que os problemas respiratórios sejam uma porta para a Covid, ela aumentou os cuidados. Eu sofro com alguns sangramentos. Nessa época do corona, com a imunidade, com medo de ficar doente, eu consultei um médico, pedi que ele me receitasse um medicamento e o medicamento fez efeito. Eu estou super bem, não tive nenhuma crise.
E os cuidados são totalmente redobrados, né? Além dos que a gente conhece, de lavar a mão e tal, eu sempre troco o lençol, eu evito ficar perto de poeira para não ter nenhum outro tipo de sintoma e preservar a minha saúde e a saúde de quem está ao meu lado. E a Rayane está certa em aumentar os cuidados. Essa médica afirma que pessoas que têm doenças respiratórias sofrem mais com o tempo seco. Você tem uma fase onde a umidade tem uma queda e a baixa temperatura. Ela dá dicas de como se prevenir. Lavagem de mãos, bem como a hidratação das mucosas, porque esses germes entram principalmente pelas mucosas. Então, a lavagem nasal é sempre importante, o aumento da ingesta hídrica para umedecer a mucosa oral, bem como lubrificação ocular em quem tem muita irritação é importante. Além disso, os cuidados ambientais. O sol em casa, evitar o uso de vassoura, usar o pano umidificado, a troca de lençóis com frequência, isso tudo diminui a carga desses agentes. É isso, olha, nós falamos agora há pouco sobre a mudança na Secretaria de Educação, né? O secretário saiu, entrou uma advogada no lugar. Pois bem, depois de críticas à China e ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação. Quem traz os detalhes ao vivo é o Cláudio Marcos. Dia bastante movimentado hoje aqui em Brasília, né, Cláudio? É verdade, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. O Abraham Weintraub ficou 1 ano e 2 meses à frente do Ministério da Educação. Na tarde de hoje, ele anunciou através das redes sociais, publicou um vídeo em que ele apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro, comunicando então a sua saída do Ministério. O presidente Bolsonaro agradeceu a participação dele à frente do MEC, mas não quis comentar as causas da saída. A gente lembra que ele se envolveu em várias polêmicas. Eu vou lembrar só 3 delas. Em relação à China, ele ridicularizou o sotaque chinês e disse que o país tinha um plano infalível para dominar o mundo após a pandemia. Em relação àquela reunião ministerial que foi divulgada, aquela fatídica reunião, ele chegou a declarar que mandaria prender, começando pelos vagabundos do STF. E ainda no dia 29 de maio, após uma operação da Polícia Federal, acabou fazendo também comparações que foram bastante repudiadas em relação a esse ato, a essa ação da Polícia Federal, com atos nazistas. Pouco mesmo de destaque na área da educação. Agora, o secretário de alfabetização do MEC, o Carlos Nadalim, é que vai assumir as funções. E o Abraham Weintraub diz que vai assumir, Renata, uma diretoria do Banco Mundial. Ok, Cláudio, muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. E olha, vamos aos dados atualizados do coronavírus. As informações são da Secretaria de Saúde. O total de casos confirmados é de 28.521. Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 14 mortes em consequência da doença. Estamos com um total de 379 mortes. O número de recuperados é de 16.869. E você vai ver a seguir os perigos para a visão de passar horas em celulares e computadores. Agora você acompanha imagens ao vivo da Estrutural. São 7h08, eu espero você. O presidente Bolsonaro garante aposentadoria integral a policiais daqui do DF. As informações com Leandro Aislan, direto dos estúdios da Band News FM. Boa noite, Leandro. Olá, boa noite para você também, Renata. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro assinou um parecer da Advocacia Geral da União que concede aos policiais civis aqui do Distrito Federal e da União também aposentadoria integral e paridade com os servidores da ativa, né? Com isso, os policiais que se aposentarem vão ter direito a receber o mesmo salário que tinham quando estavam na ativa, além dos mesmos reajustes concedidos a colegas ainda em atividade ao longo aí da aposentadoria. Portanto, o texto beneficia, além dos policiais civis do Distrito Federal, os policiais federais, policiais rodoviários federais e os policiais legislativos. A norma vale para os servidores que ingressaram nas corporações até novembro do ano passado, data aí da publicação da proposta de emenda à Constituição que alterou aí o regime de previdência dessas categorias. Para valer, esta alteração precisa ser formalizada por meio de um parecer aí da Advocacia Geral da União, né? Em maio, o presidente Jair Bolsonaro já havia editado uma medida provisória aí que concedeu reajuste à Polícia Civil, né? A Polícia Militar também ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, né? Foram aí 8% de reajuste aos policiais civis
e 25% aí na gratificação dos militares. Renata. Ok, Leandro, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Olha, no começo do jornal nós falamos sobre o uso exagerado, excessivo de dispositivos eletrônicos pelas crianças, mas a gente sabe que não são apenas os pequenos que estão exagerando, né? Os adultos também têm passado horas e horas em frente a celulares e computadores, o que pode causar ou agravar problemas de visão. Sobre este assunto a gente conversa agora com o oftalmologista, Dr. Felipe Medeiros. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Não sei se o senhor está me escutando bem. Estou escutando sim. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Ok, de que forma o uso exagerado desses dispositivos eletrônicos pode causar problemas de visão? Então, o que acontece? Quando a gente está na frente de uma tela de um computador, na tela de um celular, sem perceber a gente começa a piscar menos. Esse fato de piscar menos resseca muito os olhos, principalmente quando a gente está no ar-condicionado, por exemplo, que é a maioria dos casos. E um paciente que está com o olho ressecado, ele vai sentir o olho que está ardendo, o olho com vermelhidão, aquela sensação de areia, sem contar com que a própria brilho do computador pode causar dor de cabeça. E é possível mensurar, doutor, o que é exagero em termos de horas, em termos de tempo? É difícil. O que a gente pode fazer são medidas para tentar otimizar o tempo que a gente está usando o celular, por exemplo. Se estivesse usando o celular e está sentindo o olho incomodando, você pode pingar colírios que podem diminuir esse desconforto. Porque hoje em dia, se obrigar alguém a usar menos o computador, que muitas pessoas trabalham com ele, é muito difícil. Pois é, e tem as crianças também, né? Inclusive a gente começou esse jornal com uma reportagem falando da dificuldade dos próprios pais mesmo em colocar esse limite. O cuidado com as crianças, ele deve ser maior? Sim, com certeza. O cuidado com as crianças com o computador, com os celulares, vai além da oftalmologia, vai da medicina normal. Tem estudos que mostram relação com falso autismo, com o uso do computador também. Mas específico para a oftalmologia, hoje em dia a gente vive uma epidemia da miopia. Nos últimos anos vem crescendo assustadoramente o número de pessoas míopes. A gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo, é um tema extremamente polêmico ainda, mas tudo indica que a diminuição da exposição solar nas crianças aumenta a progressão da miopia. Mas o que isso tem a ver com o computador? Uma criança que passa o dia inteiro no computador, no videogame, no celular, a maioria das vezes ela não está tendo exposição solar suficiente. Isso pode ser um dos motivos que está corroborando com esse aumento exagerado da miopia. Verdade, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Tenha uma boa noite. Muito obrigado a todos. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que eu vou esperar você. Olha só essa história. Um policial civil ameaçou jogar uma granada na casa de um vizinho lá em Vicente Pires. Ele se incomodou com o som alto. No vídeo, é possível ver o policial bastante alterado. Ele ameaça jogar uma granada caso o vizinho não retire o carro do local. Tá atirando, cara. Oxe, vai jogar granada na minha casa, ué. De acordo com o morador, que não quis se identificar, ele estava trabalhando na gravação de um clipe musical. O policial registrou ocorrência na delegacia de Vicente Pires, como perturbação do sossego e do trabalho, já que a mulher dele está em home office. O homem ainda destacou na ocorrência que as reclamações desse tipo são constantes na vizinhança. A Polícia Civil informou que o agente não responde a nenhum procedimento na corregedoria. Pois é, e a Polícia Civil informou ainda que vai apurar a conduta desse policial e assim que tiver uma conclusão vai comunicar à imprensa. Disse ainda que a Polícia Civil do Distrito Federal tem um compromisso com a sociedade, pauta pela ética e respeito ao Estado de Direito. E mesmo com mais de 27 mil casos confirmados e mais de 300 mortes, só que no DF, por causa do coronavírus, um grupo de pessoas resolveu jogar vôlei ontem à noite em uma quadra de esportes lá no Guará 2.
As imagens foram feitas por um morador e mostram dezenas de pessoas aglomeradas e sem máscara. A quadra que fica na QE 30 estava lotada de gente sem nenhum tipo de proteção. Um outro grupo estava do lado de fora da quadra conversando e brincando. Mesmo sendo filmadas, as pessoas permaneceram no local, como você consegue ver aí nas imagens. Em nota, a administração do Guará disse que trabalha diariamente na conscientização dos moradores quanto ao distanciamento social e ao uso de máscaras de proteção. E ainda reforça o pedido de compreensão por parte da população, que deve evitar, claro, participar de eventos neste momento difícil de combate à disseminação do coronavírus. E é isso, você tem um canal direto aqui com o Band Cidade, a gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Mande vídeos aqui pra gente, anote o nosso telefone, 99976-9204, vou repetir, 99976-9204. Você também pode e deve mandar sugestões de reportagens, entre em contato aqui com a gente, manda sua sugestão que a gente está aqui esperando a sua mensagem. É isso, muito obrigada pela sua companhia, você fica agora com o Jornal da Band, aproveite sua noite, nos vemos amanhã, eu te espero. Tchau, tchau.